Olá, paz e bem. Seja bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Nós, Marcos Érico e eu, professor Marcos Aurélio Fernandes, estamos gravando alguns vídeos tentando refletir sobre o tema espiritualidade franciscana secular. Já fizemos uma publicação de vídeos tratando do tema espiritualidade. Hoje gostaria de fazer uma apresentação falando sobre o adjetivo franciscana, espiritualidade franciscana. Precisamente, gostaria de falar sobre o tema, o que significa ser franciscano como um modo de vida. Este é o objetivo do nosso encontro neste dia. Eu irei agora compartilhar com vocês a tela do texto que eu escrevi, para que possam, então, acompanhar. O que significa ser franciscano como um modo de vida? O que significa ser franciscano? O adjetivo franciscano nos remete, usualmente, a São Francisco de Assis. É usado para se referir a alguém que pertence à ordem dos frades menores, fundada por ele. Ou então para religiosos e religiosas, ou leigos que seguem uma regra inspirada na sua. Podem ser regulares ou seculares. Neste sentido, o ser franciscano se define a partir de um carisma fundacional, que tomou corpo a partir da vida de São Francisco de Assis e da regra que esta vida constituiu. Neste sentido, São Francisco foi franciscano. Neste sentido, os primeiros companheiros de São Francisco foram franciscanos. Também Santa Clara e suas companheiras e irmãs foram. Também os primeiros leigos penitentes que vieram a se constituir em uma fraternidade secular foram franciscanos. E franciscanos foram, são e serão todos os que seguirem este carisma fundacional, mais propriamente a regra e a vida que foi inspirada a São Francisco. Mas franciscano pode ser dito também todo aquele que segue o estilo de vida, a espiritualidade inspirada nesse carisma fundacional, nesta regra e vida. Nesta reflexão, vamos tomar o ser franciscano neste sentido último, ou seja, como um estilo de vida, um modo de viver, uma maneira de realização da existência humana. Esta maneira de ser, de viver, é denominada a partir do nome São Francisco de Assis. No entanto, o nome São Francisco de Assis aqui evoca não simplesmente um indivíduo em sua particularidade, uma pessoa em sua singularidade, mas um sentido de ser que emergiu através desta pessoa, que se tornou um sentido de ser que envia historicamente os seres humanos por um caminho de vida. Num texto que o Frei Hermógenes Harada escreveu sobre o estudo e a identidade franciscana, nós lemos o seguinte: mas este Francisco não é mais aquele Francisco indivíduo, ali dado simplesmente como fato, qual substância bloco no meio de outros fatos, mas sim como que a vivência, a explicitação viva e concrescida de todos os fatos que lhe cercam por fora e por dentro, os quais ele assume, dos quais se responsabiliza a partir de um fundo, o mais profundo da intimidade dele, na qual e para a qual ele se perfaz, e a partir da qual se constitui como experiência corpo a corpo do e no toque de uma inspiração. Inspiração que abre toda uma nova realidade, própria e única, denominada seguimento de Jesus Cristo crucificado. Esta realidade inspiradora não é, no entanto, algo já existente em si, a modo de entes
e fatos simplesmente dados. Nem é fato entre outros fatos que estão dentro e fora do sujeito Francisco, mas sim o que impregna todo o ser de Francisco, como o sentido do seu pensar, agir e sentir, de todos os seus anelos e desejos, de todos os seus afazeres, de todas as paisagens que constituem a sua vida. Por um lado, esta existência teve uma encarnação singular e frontal em São Francisco de Assis. Por outro lado, esta existência deixou emergir um sentido de ser, cujo apelo é universal. Pode interpelar a todo ser humano. Se olharmos a questão do ser franciscano desde a profundidade, altura, longura e amplidão da existência singular da experiência de São Francisco de Assis, devemos dizer que só ele é que foi de fato franciscano. Mas se nos medirmos com a profundidade, altura, longura e amplidão do sentido de ser e do apelo universal que este sentido de ser traz consigo ao se dirigir a todo ser humano, então podemos dizer que o ser franciscano é algo para todos os que correspondem a este apelo, com um estilo de vida, com um modo de viver, com uma maneira de existir. Um escritor do século XX, que escreveu sobre a vida de São Francisco, Chesterton, disse ao final de seu livro, quando fala da morte de São Francisco, que o único franciscano foi São Francisco de Assis, como ele tinha sido dito, como já tinha sido dito, que o único cristão foi Jesus Cristo. Tais falas, o único cristão foi Jesus Cristo, ou o único franciscano foi São Francisco, tais falas evocam a singularidade da existência de São Francisco, bem como a singularidade da existência de Jesus Cristo. Ouçamos o que Chesterton diz sobre o modo como a existência franciscana, a espiritualidade de São Francisco, apareceu em São Francisco no momento de sua morte. Passo a citar agora uma passagem do livro escrito sobre São Francisco de Assis por Chesterton. Diz assim, abre aspas, depois de se ter despedido de alguns dos seus amigos mais íntimos, e especialmente os mais antigos, foi erguido por seu próprio desejo da cama tosca e deposto sobre a terra nua. Como dizem alguns, vestido apenas com seu cilício, tal como saíra da presença do Pai para penetrar nos bosques de inverno. Foi a confirmação final da sua grande ideia fixa, do louvor e gratidão alçando-se à sua maior altura, partindo da nudez e do nada. Deitado ali, com os olhos cauterizados e cegos, podemos ter certeza de que ele não via nada, senão o seu objetivo e a sua origem. Podemos ter certeza de que a alma, no seu último isolamento inconcebível, estava face a face com Deus encarnado e Cristo crucificado. Todavia, pelos homens de pé ao seu redor, deve ter havido outros pensamentos, de mistura com estes, e muitas recordações se devem ter congregado como fantasmas do crepúsculo, à proporção que aquele dia se escoava e a grande escuridão descia, na qual todos nós perdemos um amigo. Pois quem lá jazia moribundo não era Domingos dos Cães de Deus, um campeão de guerras lógicas e de controvérsias que se podiam reduzir a um plano e tratar como um plano. O mestre da máquina de disciplina democrática pela qual os outros se poderiam organizar. O que estava desaparecendo do mundo era uma pessoa, um poeta, uma vigilância da vida, como uma luz que nunca se viu depois no mar ou em terra. Uma coisa que não será substituída, nem repetida enquanto durar a terra. Disseram que só houve um cristão que morreu na cruz.
Será mais verdadeiro dizer-se, neste sentido, que só houve um franciscano, cujo nome era Francisco. Imensa e feliz como foi a obra popular deixada atrás de si, havia qualquer coisa que ele não poderia deixar. Da mesma forma como um pintor de paisagens não poderia deixar os seus olhos no testamento. No testamento. Foi um artista na vida, que aqui fora chamado para ser um artista na morte. E ele tinha mais direito do que Nero, seu antítipo, de dizer qualis artifex pereo, ou seja, pereço como um artista. Pois a vida de Nero foi cheia de poses para as ocasiões, como a de um ator. A do Úmbrico teve uma graça natural e contínua, como a de um atleta. Mas São Francisco tinha coisas melhores para dizer e coisas melhores em que pensar. E os seus pensamentos foram atraídos para o alto, onde os não podemos acompanhar, nas alturas divinas e vertiginosas, às quais somente a morte nos pode levantar. Fecha aspas. Até aqui é a citação de até aqui é a citação de Chesterton. Nós vamos dar continuidade agora à nossa reflexão. Assim, se olharmos para essa singularidade incomunicável de São Francisco, podemos dizer que só houve um franciscano, que se chamava justamente Francisco. Mas se olharmos para o apelo universal que o sentido de ser que nele emergira tem, podemos dizer que ser franciscano é algo, parafraseando Nietzsche, para todos e para ninguém. Isto quer dizer, para todo aquele que escuta este apelo e corresponde a ele. Este sentido de ser é aludido naquilo que Chesterton chama de a grande ideia fixa de São Francisco, e que é acenado na expressão, abre aspas, do louvor e gratidão, alçando-se à sua maior altura, partindo da nudez e do nada. Fecha aspas. Também se alude a este sentido de ser na expressão, abre aspas, face a face com Deus encarnado e Cristo crucificado. Fecha aspas. A propósito disso, trazemos um texto de Frei Hermógenes Harada, que evoca este sentido de ser e a universalidade de seu apelo como uma nova e jovial ciência do ser, cultivada e estudada por São Francisco de Assis, a partir do discipulado evangélico de Jesus Cristo crucificado. Abre aspas. União, amor e encontro só tem sentido próprio a partir e dentro do horizonte de um determinado sentido do ser. São conceitos que revelam, por assim dizer, o fundo prejacente do horizonte desse sentido do ser. Como tais, são suas categorias fundamentais, denominadas existenciais. Com o risco de tornar-se chato e pedante, repitamos o que já foi dito várias vezes anteriormente. O sentido do ser aqui operante, na união do amor do encontro, não pode ser apreendido a partir e dentro do horizonte do sentido de ser, dos fatos, coisas. Dito com outras palavras, para se compreender devidamente o que seja união do amor do encontro, necessitamos intuir, isto é, ir para dentro de uma nova e outra compreensão, de um outro e novo sentido do ser, muito mais rico, mais diferenciado, vivo e dinâmico do que a usual compreensão do ser que está à base da compreensão dos entes como coisas e fatos. Surge aqui a possibilidade e a necessidade de uma nova e outra ciência do ser, da ontologia existencial ou fenomenológica. O que aparentemente parecia ser um fato da experiência pessoal e privativa, que pertence à classe dos atos da vivência chamada religiosa ou mística,
se revela como sendo vir à fala da possibilidade de uma nova e outra ciência do ser. Isto significa que quanto mais pessoal, íntima e religiosa for uma experiência, tanto mais deve estar impregnada da clarividência do modo de ser de uma nova e outra ontologia, da ciência do ser. Fecha aspas. Tentemos, pois, dar algumas indicações essenciais a respeito da universalidade desta experiência singular de São Francisco. Isto é, da universalidade do sentido do ser, da ciência do ser, isto é, da clarividência, da compreensão do ser, que emerge na experiência singular de São Francisco. A vida evangélica e apostólica, bem como a pregação e a doutrina de Francisco, soaram quase como uma nova revelação do Evangelho para os seus coetâneos. Com efeito, no pobrezinho de Assis, as palavras do Evangelho readquiriram a sua originária virulência, o seu originário esplendor e o seu prístino frescor. Em Francisco, muito da esperança e da aspiração por uma nova experiência da essência da vida cristã tomou corpo, em meio a todas as crises que o cristianismo do início do século XIII enfrentava. Em seu testamento, Francisco de Assis recorda: "E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o próprio Altíssimo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. E eu o fiz escrever com simplicidade e com poucas palavras, e o Senhor Papa mo confirmou." Até aqui a citação de São Francisco no Testamento. Seguimos nossa reflexão. A vida evangélica e apostólica intuída por Francisco de Assis como numa revelação do próprio Senhor consiste em perfazer jovialmente o caminho do seguimento de Jesus Cristo, pobre, humilde e crucificado, num espírito de abnegação de si e de fraternidade com tudo e com todos. No nascedouro de sua experiência e do carisma fundacional da fraternitas, fraternidade, que se reuniu em torno do pobrezinho de Assis e que veio a se constituir como uma religio, uma ordem religiosa, isto é, a Ordo Fratrum Minorum, a ordem dos irmãos menores, estão as palavras do Evangelho que tratam do seguimento de Cristo e da missão dos apóstolos. Em 1209, Francisco e a primeira fraternidade fez uma viagem a Roma. Encontrou-se com Inocêncio III e, não sem dificuldades, obteve o reconhecimento pontifício do propósito de sua forma de vida evangélica e apostólica. A proto-regra, que, segundo São Francisco, fora escrita com simplicidade e poucas palavras, guardava o teor desta vida evangélica e apostólica. O que nós chamamos de carisma de existência franciscana pode ser entendido também como o a priori do franciscanismo, o carisma fundamental, fundacional, que foi dado a Francisco de Assis e a seus companheiros das primeiras horas, e que lançou o movimento franciscano em sua destinação histórica. Trata-se, portanto, do evento fundante, originário, da condição de possibilidade do ser minorítico, do ser franciscano, sem o qual nem mesmo Francisco seria o Francisco que ele foi. Frei Hermógenes Harada, a propósito, escreve, abre aspas, carisma, em grego, carisma, significa dom, presente, graça. A palavra caris, de onde deriva carisma, significa esplendor, graça, como beleza, encanto, fascínio.
isto é, a graciosidade e também gratuidade. Em geral, quando falamos de graça de Deus, entendemos a graça como dom, presente, talento, isto é, como que recebemos ou damos. E quando recebemos um presente, o nosso interesse pode estar antes apegado ao que recebemos, deixando no retraimento a pessoa de quem recebemos. É bem diferente a tonância de um relacionamento com uma pessoa quando no presente o nosso interesse se enamora pela pessoa de quem vem o dom. Nele vê e sente a presença da pessoa que se dá a si mesma através de e no presente. A beleza, a vitalidade, a graciosidade da nobreza e a amabilidade da doação de si na bondade do amor é cáris. A graça, o fascínio e o encanto de atração. O esplendor do amor na sua epifania e diafania. É a difusão da bondade, da perfeição do amor. A bondade do amor de Deus, difusiva de si. A misericórdia é a graça, a graciosidade, a beleza da Santíssima Trindade no seu mistério. Jesus Cristo, Deus encarnado, é o carisma, a concreção, a obra consumada, o dom deste belo amor. Nesse sentido, Maria, a Virgem e Mãe, é chamada na antiga liturgia latina de Mãe do Belo Amor. Quando a presença e a atuação, a vitalidade de Jesus Cristo no seu seguimento, impregna um dos seus discípulos e o faz incandescente no seu amor, a ponto de ele se tornar início de um movimento concreto de seguimento em outras pessoas dentro do mesmo estilo de sua vida, se chama carisma fundacional. Fundacional porque funda, inicia e fundamenta a partir da força que o move uma ordem ou congregação. O carisma fundacional é, pois, participação no ser de Jesus Cristo, da epifania e diafania da caris de Deus, uno e trino. Nesse sentido, a existência franciscana é ontologicamente anterior e mais fundamental do que a experiência pessoal e privativa de um indivíduo chamado Francisco, ou de indivíduos, ou de grupo de indivíduos que seguem a Francisco. Só que a existência franciscana, o carisma, o espírito de São Francisco, não existe no sentido de ocorrência como entidade factual, como coisa. Ela se dá no processo vivo, responsabilizado e buscado com todo o empenho de todo o ser da pessoa dos que vão de encontro à convocação do amor do encontro. Fecha aspas. Até aqui a citação do texto de Frei Hermógenes Harada. Seguimos com a nossa reflexão. Francisco aparece na história como um homem novo, portador de uma radical novidade. Ele é novo, como o Evangelho. Por e para deixar ser esta novidade, o discurso de Francisco se faz duro e contundente. O discurso de Francisco brota do meio dessa dureza, expressa. Esta dureza aparece como simplicidade e humildade, como pobreza, como paciência, numa palavra, como a minoridade do ser menor. Esta dureza ressoa como liberdade para o Evangelho. A pobreza, como caminho do ser livre para o Evangelho, tem um certo quê de selvagem, de indomável. A forma de vida que Francisco toma como propósito se realiza como uma prontidão, uma disposição e uma disponibilidade para a boa nova de Jesus Cristo, e este crucificado. Trata-se de uma postura de liberdade, de abertura, prontidão, entrega e dedicação para a boa notícia de Jesus Cristo. Mas em que consiste a novidade do Evangelho? A identidade de Deus e homem em Jesus Cristo. O tornar-se homem de Deus. A vida, a forma da existência franciscana é o Evangelho. Evangelho é a presença do Deus tornado homem no meio de nós.
O propósito de Francisco é ser livre para a liberdade do Evangelho. O que está em jogo no Evangelho, a altíssima pobreza, é a presença do amor de Cristo no meio de nós, em sua profundidade, vastidão, em sua largueza e altura. Presença do Evangelho, a boa notícia do Deus humanado. O que está em jogo, pois, para ele, é seguir Jesus Cristo em sua exinanício, em sua exinanição, em sua kenosis, isto é, em seu esvaziamento, em sua aniquilação. Tornar-se nada, tornar-se nu, vazio, pobre, menor. Ser menor é realizar, junto com Jesus Cristo, a sua nihilidade, a sua nadidade. Tornar-se um nonada. A forma de vida abraçada por Francisco, o Evangelho, é ôntica e ontológica. Em seu caráter ontológico se sobressai a nihilidade, ou seja, o nonada, a nadidade. A ciência de Francisco é esta clarividência desta nihilidade, desta nadidade, a partir da qual Francisco se ergue no louvor e na gratidão ao Altíssimo. A ciência de Francisco é esta clarividência. Ele precisa defendê-la de uma ciência e sabedoria que atenua a radicalidade desta ciência, que poderíamos chamar de ciência da cruz, ou de ciência da encarnação. A ciência de Francisco consiste em salvaguardar a verdade do Evangelho. Conhecer esta ciência é transformar-se por ela, é conascer com ela, é abraçar a fraqueza e a loucura do Cristo crucificado, como poder e sabedoria de Deus. As fontes franciscanas falam da origem deste modo de ser. Mas nessa concepção, transforma também o sentido de origem, de fonte. Origem deixa de ser apenas começo, o primeiro na série linear sucessória dos fatos, para ser princípio, isto é, o vigor que deixa saltar a totalidade de uma possibilidade de ser. A força propulsora que lança o projeto de um existir, o a priori de uma estruturação de mundo, o chão em que se planta a raiz de uma realização histórica, o mistério que envia os homens numa destinação temporal. Enquanto princípio, a origem é, pois, não só o que faz começar, mas também o que rege e sustenta e o que propicia como consumar. Origem é, assim, proveniência e porvir, princípio e fim, iniciação e consumação. Uma apropriação produtiva, isto é, libertadora da tradição, não quer ser outra coisa do que a redução, ou seja, a recondução às fontes, às origens de uma história. Nesta perspectiva, o primeiro século franciscano adquire uma importância, em primeiro lugar, por nos dar notícia de como esta origem se manifestou em seu caráter primordial na vida de Francisco de Assis e de seus primeiros companheiros. E, em segundo lugar, por nos dar notícia dos envios ou destinações, das peripécias e vicissitudes em que o espírito da origem se encarnou na concretude das realizações históricas do movimento franciscano, da ordem e da igreja, da cristandade e do Ocidente medieval. Assim, na leitura desta história, o que está em jogo, muito mais do que uma informação sobre o passado da ordem franciscana, é uma reflexão sobre o espírito que dá vida, carisma e verdade à existência franciscana, sua doação e seu retraimento na concretude das instituições
e na mundividência do franciscanismo. A existência franciscana é o carisma de uma mensagem e de uma possibilidade de ser no seguimento do Cristo pobre, humilde e crucificado. Ao ler as fontes franciscanas, somos postos em face do evento manifestativo originário, isto é, do mistério do ser, vigorando na existência, dando e se retraindo na condução do sentido que se havia como via da pobreza. Ali encontramos por toda parte, a todo momento, uma vida, uma forma de vida, que toma corpo como o espírito da pobreza, ou a pobreza do espírito. Existência franciscana dispôs esta forma de vida. Forma quer dizer aqui possibilidade possibilitadora de ser, dinâmica estruturante, que dá vigor e vigência de ser. É dinâmica da gênese de estruturação do mundo. Por fontes franciscanas, entendemos aqui os testemunhos de vida de todos aqueles homens e mulheres que, no século XIII, se inspiraram no espírito evangélico vivido por São Francisco, Santa Clara de Assis e pelos seus primeiros seguidores. Desde os primeiros desafios e confrontos de conversão, passando pelo encontro com o leproso, com o crucificado de São Damião e com o evangelho do envio dos apóstolos, ouvido na Porciúncula, Francisco, depois Clara e toda aquela pleiade de seguidores e seguidoras de Cristo não são mais os mesmos. Não são iguais, mal se deixam reconhecer como os mesmos. Surgem novos homens, novas mulheres, e inicia-se um novo tempo. Por isso, o século XIII é considerado o primeiro século franciscano. Trata-se de uma forma de vida, de uma maneira de ver e viver centrada na pobreza, na simplicidade, na paz e no bem evangélicos. O entusiasmo por esse ideal foi de tal abrangência e profundidade que veio a se constituir em verdadeira cruzada de retorno, de volta para a vida evangélica, cujas sementes já estão presentes em todo o ser humano. É que o evangelho só chega ao homem por já brotar de dentro dele. E só fala, interpelando ao homem, na medida em que o homem o reconhece como algo que não vem de fora dele, mas de dentro dele. Nisto está todo o desafio da revelação cristã, abraçada no Evangelho pelos franciscanos e franciscanas. Em vez de existência franciscana, nós poderíamos falar de espírito franciscano. Nas fontes franciscanas, o decisivo é o sopro que deu fôlego à vida de Francisco e seus companheiros, às suas palavras e feitos. Primordial é o fogo que os iluminou e acalentou. A espiritualidade do espírito, a existencialidade da existência aqui, aparece como que permeia, perpassa e impregna todo o ser, e, a partir do ser, o agir dos homens, bem como seus usos e costumes. Em jogo está, pois, algo como um carisma. A existência franciscana é evento da caris, isto é, da gratuidade originária e graciosidade frontal do ser, da criatividade da vida, que emerge da Trindade Santa e da encarnação do Filho de Deus, que se fez carne e se fez nosso irmão através da Virgem Maria. Todo o empenho de doação de busca dos que se acham assim agraciados é de receber esta cáris e de, nessa recepção, responder e corresponder ao seu apelo. Com efeito, benevolência é o que sempre faz apelo à benevolência. Ora, os que assim se engajam fundam o mundo. Francisco de Assis, neste sentido, não é simplesmente o fundador de uma ordem religiosa do século XIII. Ele é um fundador de um modo de ser homem, cujo vigor é sempre por vindouro. O homem pobre, cuja pobreza, porém, vige como relacionamento com a riqueza essencial, como ternura e vigor
da liberdade criativa da vida. É o Evangelho a forma que informa, isto é, essencializa a vida do franciscano. É o que estrutura sua existência desde dentro, desde o seu âmago, desde o seu íntimo. É o coração, o centro palpitante de sua vida, o que lhe imprime cadência, ritmo. Frei Hermógenes Harada dizia, abre aspas, Evangelho é a forma de nossa vida. Forma é compreendida aqui em sentido medieval e significa essência vigente, estrutura fundamental. Portanto, Evangelho é a essência vigente de nossa vida. Evangelho, portanto, como pobreza, é vigendo como essência, isto é, dinâmica de ser, conteúdo de vida, impulso e poder que dominam e perpassam com seu vigor minha vida, motivam-na. Fecha aspas. Para Francisco, Evangelho e altíssima pobreza são o mesmo. É o modo de ser de Jesus Cristo mesmo. O Evangelho é a mensagem da pobreza de Jesus Cristo. A pobreza, entendida aqui como pobreza no espírito, é a pobreza do Evangelho, a pobreza evangélica que se abre para a riqueza essencial do ser em sua fonte na Trindade divina e na encarnação do Filho de Deus. A verdade do Evangelho é libertadora. Liberta o homem sempre de novo das dependências de ter e não ter, para a liberdade de ser. Para assumir radicalmente esta pobreza evangélica, o homem precisa ser inteiramente autônomo, isto é, ser capaz de se erguer a si mesmo e se manter de pé em si mesmo, no movimento de sempre de novo se transcender, dando a si o melhor de si, por e para dar-se ao Cristo do encontro, que o chamou ao seu seguimento discipulado. A obediência da fé no seguimento de Cristo não dispensa, antes requer a autonomia do discípulo. Para sempre de novo dar um passo no seguimento de Jesus Cristo, o homem precisa desprender-se de tudo e, a partir de si mesmo, dispor-se e expor-se ao chamado. Como lemos no Evangelho, a resposta do discípulo sempre tem um quê de imediatez. É sempre uma resposta absoluta, isto é, o que responde se solta de tudo e se solta desde si mesmo, para poder dar o passo que lhe é requerido no atendimento do chamado. Segue-me. Na linguagem do Evangelho, isso significa: quem quer salvar a sua vida, perde-a, mas quem a perde por amor do Cristo e do Evangelho, a salva. É morrendo sempre de novo que se alcança a vida eterna. É também perdendo Deus que o homem salvaguarda em seu mistério, como Cristo, que o homem o salvaguarda em seu mistério, como o Cristo no abandono da cruz. O que, pois, gera a regra franciscana é viver em fraternidade, segundo a forma do Santo Evangelho, no discipulado do seguimento de Jesus Cristo. Discipulado que é também chamado nas fontes franciscanas de imitação e de conformidade com Cristo. Discipulado do Cristo pobre, humilde e crucificado, tendo a peito a aliança com a altíssima pobreza. Vida e regras se identificam. A vida humana não é vida natural, é vida sobrenatural. A natureza oferece a ela tanto facilidades quanto dificuldades. Mas vida, enquanto vida humana, precisa, apoiando-se nas facilidades e enfrentando as dificuldades da natureza, criar uma segunda natureza, um modo de ser cunhado e forjado desde os embates que o ser livre e responsável gera, que os antigos chamavam de ethos, morada.
A regra pressupõe que a vida humana precisa ser, sempre de novo, vida que nasce, cresce e amadurece num contínuo processo de responsabilização. A regra é o erguimento e o direcionamento da vida para a liberdade do Evangelho. Vida humana é uma contínua tarefa e um contínuo desafio de ter de ser, isto é, de ter que se responsabilizar pelo rumo, pelo caminho que o próprio viver toma. É um contínuo ter que se libertar para a liberdade da verdade. Regra é um projeto de vida. Projeto não é programa. Projeto é um lance que abre um tempo e espaço de viver. Projeto supõe um olhar projetivo, inventivo, antecipador de possibilidades de viver. Por isso, a responsabilização pela vida requer continuamente a capacidade humana de pôr propósitos. Projeto, propósitos, lança o homem para o futuro. O projeto de Francisco, compartilhado com seus companheiros na vida em fraternidade, retoma o projeto do seguimento de Jesus Cristo, que funda a Igreja em sua universalidade. Ele tem um sentido universal também, na medida em que esta fraternidade se abre para propor aos humanos toda a dinâmica da fraternidade universal, proporcionada pelo vigor da caritas, isto é, da caridade, do amor gratuidade. É o que o Papa Francisco ressaltou nos nossos dias com sua encíclica Fratelli Tutti. Hermógenes Harada diz de Francisco, abre aspas, descobriu também que não estava sozinho. Começou, assim, a entrar no grande projeto da humanidade, que é a fé cristã. Francisco pensava que o projeto era dele, mas descobriu que o que estava buscando era universal. Algo que, desde Jesus Cristo até ele, milhares de pessoas tinham buscado, cultivado, dando a sua própria vida. Nesta constante passagem do natural para o projeto de vida, Francisco recebeu companheiros do mesmo projeto de vida e começou a ter uma nova pertença, pois no humano, na medida em que vai se educando e crescendo para ser capaz do projeto da vida, se abre e se move dentro de uma nova imensa pertença. O Pai de Jesus Cristo, os apóstolos, a Igreja, constituíam uma pertença que chegava até ele. Todo o povo de Deus estava caminhando naquele ideal que ele tinha escolhido. Descobriu que aquilo que parecia um projeto individual era muito pessoal, muito engajado, mas não era individual, particularista. Era um ideal enorme da humanidade nova em Jesus Cristo. Por isso, foi até o representante desse povo de Deus, não reparou se era bom ou ruim como pessoa e pediu a aprovação para o seu gênero de vida. Quando São Francisco diz, a regra e a vida dos frades menores é esta, está dizendo, embala-te, entra nessa enorme corrente chamada vida cristã, que vem desde Jesus Cristo até nós. É essa maneira de entender o humano que está por trás de todo o texto da regra. Assim, o Evangelho de Jesus Cristo, a regra e a vida que emergiu dele através da experiência singular de São Francisco, torna-se ou se reconhece como um projeto universal. É, como já dissemos, para todos e para ninguém. Para todos, na medida que o apelo do sentido do ser que abrem chama a todos para um engajamento concreto de correspondência. Para ninguém, na medida que a ninguém está dado como um fato, à medida que carece ser tomado como tarefa singular, pessoal, embora vivida comunitária e socialmente, sim, eclesialmente. Aqui, a possibilidade está sempre acima de toda efetividade, de toda factualidade dos fatos e das coisas.
Muito obrigado pela sua escuta. Quero agradecer sua paciência e até o próximo encontro.